Fala pessoal, estamos de volta e agora nós vamos entrar na classificação pela lei número 4.320. Nós já vimos a classificação por natureza da despesa, que é aquela classificação da portaria SOF-STN 163, que traz o ementário da natureza, os nossos grupos de natureza, modalidade de aplicação, etc, etc. E agora a gente vai focar só na lei 4.320, que também é uma classificação bastante cobrada em provas de concurso, beleza? Então vamos lá. Para você não confundir, não vamos iniciar aqui este bloco já fazendo confusão, tá? Aquela ideia de grupo de natureza de despesa que eu tenho lá no ementário da portaria 163, eu não tenho aqui nessa classificação da 4320. Eu tenho a categoria econômica, isso eu tenho aqui, tá? Mas eu não trabalho na 4.320 com o termo grupo de natureza de despesa. Isso é só lá na portaria 163, beleza? Então aqui, o restante, né, com relação à categoria econômica, tudo se repete. Eu analiso por meio da categoria econômica o impacto econômico daquela despesa, se aquilo me gera incremento no PIB ou não, se aquilo me gera um bem de capital ou não, né, se é meramente para manutenção. Enfim, temos ali a diferenciação entre as despesas correntes e as despesas de capital, tá? Tem vezes, pessoal, que vem na prova, vem nos editais, a classificação econômica da despesa. Você pode estudar, quando vier classificação econômica da despesa, você pode estudar a 4.320, que é a classificação por categorias econômicas, e você pode abrir um pouquinho lá também para a classificação por natureza da portaria 163, beleza? Maravilha. Bom, classificações na lei 4.320. Nós temos também aqui as despesas correntes e as despesas de capital, que são as nossas categorias econômicas que nós já vimos lá no ementário da natureza da despesa, e é a mesma coisa aqui, não vou ficar repetindo, tá? Dentro dessas categorias eu tenho espécies ali de despesas que não são chamadas de GND aqui. Aqui são meramente classificações dentro da categoria econômica, tá? Então, dentro da despesa corrente eu tenho despesa de custeio e transferências correntes, e dentro das despesas de capital eu tenho investimentos, inversões financeiras e transferências de capital, beleza? Nas despesas correntes é o que nós vamos focar a partir de agora. Vamos olhar para as despesas de custeio e para as transferências correntes. Parágrafo 1º do artigo 12 diz para nós que classificam-se como despesas de custeio as dotações para manutenção de serviços anteriormente criados, as destinadas a atender a obras de conservação e a adaptação de bens imóveis. Por qual razão que eu estou ali, né, grifando a conservação e a adaptação? Porque, pessoal, quando nós estudamos a parte da despesa de capital, você vê que tanto no investimento quanto na inversão financeira, nós temos lá as menções a obras e bens imóveis. Então, quando o candidato, ele lê obra, ele lê bem imóvel, ele já alucina, ele fala, não, isso aqui é investimento e inversão financeira, isso é despesa de capital, ponto final, próxima questão, né? Só que nós temos este pequeno problema aqui. Se é conservação de uma obra de conservação ou a adaptação de um bem imóvel, você vai puxar para conservação e para adaptação. E aí você vai colocar isso aqui como despesa de custeio e não como despesa de capital, tá? Isso é extremamente importante, isso tem vindo em provas, inclusive agora, 2022, 2023, e você precisa saber isso aqui. Falou em obra de conservação, não é investimento, é custeio. Adaptação de bem imóvel, estou adaptando meramente, estou apenas fazendo ali para conservar. Então isso aqui é custeio, ponto final, tá? Manutenção de serviço, não tem nem o que falar. Manutenção vai ser despesa de custeio, beleza? Maravilha, então. Então aqui, gente, ó lá, obra de conservação e adaptação de bem imóvel, lembrem muito disso aqui. Parágrafo 2º do artigo 12 diz que classificam-se como transferências correntes as despesas, as dotações para despesas que não correspondam contra a prestação direta em bens ou serviços. Então eu não tenho
nada em troca, eu tenho meramente repasses de valor aqui, sem produto, sem serviço em troca. E também tenho ali as contribuições ou as subvenções destinadas a atender à manutenção de outras entidades de direito público ou privado. Então, havendo repasses de valores para manutenção daquela entidade de direito público ou privado, isso está no âmbito da transferência corrente, beleza? Com relação, pessoal, a essa transferência de valor, nós temos o parágrafo 3º. Por quê? Porque o 3º, ele vai tratar, né, sobre as subvenções. Subvenções são transferências correntes. Então, seja social, seja subvenção econômica, sempre aí a ideia das transferências correntes, tá? Consideram-se subvenções, para os efeitos dessa lei, as transferências destinadas a cobrir despesas de custeio das entidades beneficiadas, distinguindo-se como subvenções sociais ou como subvenções econômicas. Tem que tomar cuidado, pessoal, por quê? Porque a gente tem, às vezes, uma tendência a dizer que a subvenção social é transferência corrente e que a subvenção econômica seria uma transferência de capital, o que está completamente errado. Seja social, seja econômica, está sempre no bolo da transferência corrente, tá? Por quê? Porque tanto a social quanto a econômica, elas têm o destino de atender à manutenção daquela entidade beneficiada, tá? Na subvenção social, elas se destinam às instituições públicas ou privadas de caráter assistencial ou cultural sem finalidade lucrativa. E a subvenção econômica se destina a empresas públicas ou privadas de caráter industrial, comercial, agrícola ou pastoril. Vamos olhar um pouquinho mais aqui sobre as nossas subvenções. Subvenção social, pessoal, ela tem 4 áreas aí de possibilidade. Então, eu tenho o SECAS. O SECAS. O que isso significa? Saúde, educação, cultura e assistência social. Porque a subvenção social, ela visa a prestação de serviços essenciais de assistência social, médica, educacional e cultural aqui também, ó. Tá vendo? Então, aqui você tem saúde, educação, cultura e assistência. Se falou nessas 4 áreas, isso vai ser subvenção social. Quando que a subvenção social acontece, pessoal? Sempre que a suplementação de recursos de origem privada aplicados a esses objetivos revelar-se mais econômica. Eu, Gabi, quando eu estudava essa parte aqui da matéria, eu lia esse dispositivo e eu falava, cara, como assim suplementação de recurso de origem privada? Eu não conseguia fazer o raciocínio. Então pode ser que você que esteja me assistindo, você também tenha essa dificuldade, tá? Então qual é a ideia da suplementação de recurso de origem privada? É o poder público, na ótica do poder público, ele olha para uma entidade, pode ser privada, né? E ela já está prestando um serviço, por exemplo, de assistência ao idoso, à criança, à órfã, tá? Então ela já existe uma entidade privada que presta esse serviço no âmbito do município, por exemplo. E aí o poder público, ele também precisaria prestar esse serviço, mas o que ele faz? Ele pensa assim, olha, eu, poder público, eu vou suplementar esse recurso. Eu vou juntar, eu vou passar valores para essa instituição, para essa entidade, e vou suplementar aquele recurso ali para ficar um recurso maior, para a prestação do serviço ser melhor e abarcar mais pessoas e ter mais qualidade. Essa que é a ideia. Então é o poder público suplementando uma instituição, suplementando uma entidade privada, tá? Que já aplica recursos privados nisso, e aí o poder público suplementa isso por meio de recurso público, tá? Essa aqui que vai ser a ideia dessa suplementação de recurso de origem privada, tá? É mais econômico para ele suplementar aquela entidade, aquela instituição que já presta o serviço, do que ele começar do zero a prestar aquele serviço, entendeu? Então, essa que é a ideia. O valor, pessoal, das subvenções será calculado com base nas unidades de serviços que são efetivamente prestados ou postos à disposição dos interessados, sempre obedecidos padrões mínimos de eficiência, tá? Então, ou o serviço já foi efetivamente prestado, ou ele está posto à disposição, mesmo que não tenha sido prestado, né? O cálculo da subvenção, ele está atrelado ao serviço efetivamente prestado ou que está ali à disposição. E somente se realizam subvenções
para aquelas instituições que tiverem um funcionamento julgado satisfatório por órgãos competentes, por órgãos responsáveis por dar esta certificação, beleza? Então não vai poder ali haver subvenção social para as entidades que são corruptas, para entidades que não aplicam os valores naquele objetivo, né? Tem que ser ali algo sério, algo correto, responsável, para que realmente o recurso vá para o fim específico, beleza? Maravilha. Nas subvenções econômicas, pessoal, nós temos uma outra pegada, tá? Então ali você vê, né, caráter de saúde, assistência social, cultura e educação, né? Aqui na subvenção econômica, nós temos as 4 áreas também, que formam o PASSE, pastoril, agrícola, comercial e industrial, tá? Então aqui, pastoril, agrícola, comercial e industrial. Quais são as hipóteses em que serão concedidas subvenções econômicas de acordo com a Lei 4.320? O poder público vai conceder para cobrir déficit de manutenção de empresas públicas. Então ali você pode, por exemplo, ter ali uma empresa pública no âmbito do Estado, da União, do DF, do município, tá? E isso tem que estar expressamente incluído nas despesas correntes do orçamento. Então, cobrir o déficit da manutenção, não tem problema nenhum. Para cobrir a diferença entre os preços de mercado e os preços de revenda de gêneros alimentícios, então aqui uma função estabilizadora, né, relativa ali à parte de preços. Para pagamento de bonificações a produtores de determinados gêneros ou materiais, aqui seria uma função alocativa. Então, você fomenta a produção de determinado gênero porque você paga uma bonificação para aquele produtor. Falou, ó, se você produzir esse tanto de arroz, esse tanto de feijão aqui, eu vou pagar a bonificação de tantos % para cada tonelada produzida. Por quê? Porque eu quero fomentar a produção daquilo por algum motivo. Função alocativa aqui nesse caso, tá? Para conceder ajuda financeira a qualquer título, a empresa de fins lucrativos, desde que expressamente autorizada em lei especial. Então aqui, pessoal, de acordo com a Lei 4.320, a lei especial ela só seria necessária para essa ajuda financeira para a empresa de fins lucrativos. Gabi, eu não consigo visualizar ajuda financeira para a empresa de fins lucrativos. Para mim isso é absurdo, como que pode o poder público querer fazer esse tipo de ajuda? Bom, você poderia ter ali dentro, né, de um âmbito de um estado, por exemplo, a visualização ali de startups de tecnologia, tá? Então, digamos, a gente tem várias startups, várias empresas começando ali, né, com relação à tecnologia e desenvolvimento tecnológico. E aí o poder público ele quer fomentar isso, porque isso aí pode gerar parcerias futuramente, pode gerar melhorias ali na parte econômica, né? Então, às vezes a gente vai conseguir desenvolver algum produto, enfim. Então, pensando nisso, o poder público ele pode pensar assim, olha, eu quero fomentar, eu quero dar uma ajuda para essas empresas não abrirem falência, né? Por quê? Porque num médio e longo prazo, eu quero ter ali parcerias, eu quero ter uma melhora no meu desenvolvimento tecnológico por meio desse tipo de empresa. Então ele vai lá e faz uma subvenção econômica, por exemplo, né, para não permitir que essas empresas entrem em falência, por exemplo, na questão do Covid, né, você tem ali, né, o Covid porque é o mais recente, mas digamos uma pandemia, algum problema específico em que algumas empresas essenciais ou que têm ali algum interesse para o Estado, né, essas empresas elas poderiam abrir falência, o poder público vai lá e faz uma subvenção econômica, tá? Para tentar prevenir que elas entrem em falência, para tentar manter ali o trabalho delas efetivamente, para que aquilo se desenvolva, beleza? Então aí seria um exemplo bobo, né? Mas que pode tranquilamente acontecer, beleza? Então essa que seria a ideia, mas você tem que ter isso por meio de uma lei específica autorizando o repasse desse valor para esse tipo de empresa, tá? Nós temos, pessoal, uma situação aqui de uma aparente contrariedade, tá? Uma aparente diferença na portaria 163, no decreto 93872, que trazem a mesma regra, diferente da regra da 4.320. Então, olha só, na portaria 163, nós temos assim, as subvenções econômicas, elas são despesas orçamentárias com o pagamento, tá, das subvenções a qualquer título, autorizadas em leis específicas, tais como
Então você veja que na portaria 163, a lei específica, ela é necessária para tudo isso aqui. Para ajuda financeira a entidades de fins lucrativos, para bonificação a produtores, para cobrir os empréstimos, para fazer a distribuição, a manutenção de produtos, etc, 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 tá? Então ali ele dá vários exemplos do que seriam as subvenções econômicas e ele diz que em qualquer caso você teria que ter autorização por lei específica. Por sua vez, o decreto 93872, que é aplicável apenas à União, isso aqui é um decreto federal, tá? Ele também diz isso, ele diz, olha, a subvenção econômica será concedida mediante expressa autorização em lei especial. Só que a Lei 4.320 não diz isso. A Lei 4.320, ela só exige a autorização em lei especial para essa situação aqui das empresas com fins lucrativos, tá? Aqui, por exemplo, no déficit de manutenção de empresa pública, você só tem que estar incluído na despesa do orçamento da União. Não tem a necessidade de ter uma lei específica para isso, tá? Então aqui, pessoal, nós temos uma contrariedade entre os dispositivos, aí, entre os nossos regramentos, tá? Então tomem cuidado, né? Você tem esses quatro exemplos na Lei 4.320. A autorização em lei especial está apenas na Lei 4.320 para repasses de valores a empresas de fins lucrativos. Já na portaria 163 e no decreto 93872, nós temos a necessidade de lei especial para todos ali os tipos de subvenção, tá? Então, caso isso te gere alguma dúvida, né, eu já fiz questão de trazer isso aqui, porque pode ser que em algum momento você vai ler isso, né, você está estudando e você abriu a portaria, ouviu isso em algum livro, você fala, mas meu Deus, a autorização em lei especial não era só para empresas de fins lucrativos? E nós temos aqui esse probleminha, tá? Na portaria e no decreto, diz que a lei especial é necessária para todas as nossas subvenções econômicas, beleza? Mas, né, levem ali o conteúdo da Lei 4.320 para sua prova. Subvenções sociais e econômicas, eu deixo esse quadrinho aqui, não vou repetir ele, porque tudo que eu falei está aqui, mas qual é a minha ideia de trazer o quadrinho aqui para vocês? É que vocês, quando quiserem acessar, acessa direto o quadrinho, tá? Lembra que aqui na subvenção econômica eu tenho o PASSE, e aqui na subvenção social eu tenho o SECAS, tá? E o que eu preciso que você decore? Isso aqui, ó. Os pontos de contato da subvenção social e econômica. As duas são transferências correntes. As duas cobrem despesas de custeio e são voltadas à manutenção das entidades ou instituições públicas ou privadas. Então, não é que a subvenção social é só para pública e a econômica é só para privada. Não é que é custeio para subvenção social e despesa de capital para econômica, nada disso. As duas são transferências correntes, cobrem despesas de custeio e são para entidades ou instituições públicas ou privadas. Isso aqui tem que tomar muito cuidado na hora da prova, beleza? Maravilha. E aqui, pessoal, eu só trago para vocês o nosso quadrinho, porque a gente tem essa classificação mais específica lá na Lei 4.320, trazendo aí outras, né, quais seriam outras classificações dentro do custeio das transferências. Então eu tenho na despesa de custeio pessoal, civil e militar, material de consumo, serviços de terceiros e encargos diversos. Já nas transferências correntes eu tenho as subvenções sociais e econômicas, que nós acabamos de ver. Eu tenho os inativos, pensionistas, salário família e abono familiar, que são meros repasses de valor sem nada em troca. Tenho juros da dívida pública e tenho contribuições da Previdência Social. Então aí são repasses de valor sem contraprestação em bens ou serviços. Agora, nós entramos aqui em despesas de capital. Então finalizamos ali a nossa despesa corrente na Lei 4.320, trabalhamos com tudo que tem a ver com a despesa corrente, agora a gente entra na despesa de capital. Na despesa de capital, eu tenho, pessoal, investimentos, inversões financeiras e transferências de capital. Lá na portaria da SOF 163, eu tenho quais grupos de natureza, né? Então, até vou colocar aqui. Então, na portaria 163 da SOF, eu tenho os GNDs, os grupos de natureza de despesa. Eu tenho investimento,
inversão financeira e amortização da dívida, tá? Vamos voltar lá na despesa corrente para eu fazer isso aqui também. Então vamos lá, que eu não tinha feito, né? Aqui nós temos na portaria 163 da SOF, eu tenho os grupos de natureza de despesa. Despesa com pessoal e encargos sociais. Encargos. Eu tenho juros e encargos da dívida. E eu tenho outras despesas correntes, tá? Então, eu tenho pessoal e encargos, juros e encargos e outras despesas correntes. Diferentemente da Lei 4.320, que eu só tenho custeio e transferências correntes. Obviamente que você consegue fazer, né, colocar os elementos aqui dentro, não tem problema, né? Ah, Gabi, pessoal e encargos, tá onde? Tá no custeio. Pessoal civil e militar e encargos tá no custeio. Juros e encargos da dívida, tá onde? Tá nas transferências correntes, né? Igual a gente viu ali agora há pouco. Outras despesas correntes vão se dividir, porque lá na despesa de custeio eu tenho material de consumo, por exemplo, né? Aqui eu coloco material de consumo na outra despesa corrente. Então, você só vai rearrumar ali nas classificações. O importante é você saber os nomezinhos para não confundir na hora da prova, tá? Então, vamos lá. Voltando aqui agora para a gente iniciar com a nossa despesa de capital, então, né? Investimentos, inversões financeiras e transferências de capital. Pessoal, classifico como investimentos, de acordo com o parágrafo 4º do artigo 12, as dotações para planejamento e execução de obras, a aquisição de imóveis considerados necessários à realização das obras, então coloca isso também no bolo do investimento, os programas especiais de trabalho, que são dotações globais que vêm na LOA, que por algum motivo não conseguem se subordinar ao processo normal de aplicação e serão aí feitos, né, por meio de dotação global, muitas vezes em caráter sigiloso, você tem ali como um investimento dentro da lei orçamentária, tá? A aquisição de instalações, equipamentos e material permanente, lembrem-se dessas instalações, equipamentos e material permanente, e a constituição ou aumento do capital de empresas que não sejam de caráter comercial ou financeiro. Lembra que eu pedi para você deixar reservado num cantinho da sua cabeça a constituição ou aumento do capital de empresas? Lembra que lá no grupo de natureza de despesa inversão financeira, lá na portaria 163, você tem que a constituição ou aumento do capital de empresa é inversão financeira, ponto final? Temos aqui um problema. Porque se ela não tiver caráter comercial ou financeiro, então ela vai ser um investimento de acordo com a Lei 4.320. Nós temos, portanto, um problema na classificação com relação a investimento e inversão financeira desse tipo de despesa aqui, tá? Olha lá, de acordo com a Lei 4.320, então, nós temos que a constituição ou aumento do capital de empresas que não têm um objetivo comercial ou financeiro, exemplo, empresas agrícolas, empresas industriais, tá? Não tem caráter comercial ou financeiro, vai ser um investimento. Por sua vez, se existe a constituição ou aumento do capital de uma entidade ou de uma empresa que visem a objetivos comerciais ou financeiros, inclusive empresa de operação bancária e de seguro, então isso será uma inversão financeira. Veja, portanto, que eu tenho que fazer a diferenciação. Eu tenho que olhar para o objetivo daquela empresa, de acordo com a Lei 4.320, para fazer a classificação como investimento ou como inversão. Beleza? Maravilha. Então, vamos começar no item 1 ali. Classifica como inversão financeira a aquisição de imóveis ou de bens de capital já em utilização. Lembra que é aquela ideia de não pegar na prateleira novinho, eu pego já em segunda mão, tá? A aquisição de títulos representativos do capital de empresas, quando a operação não importe o aumento do capital, ou seja, não vai ter um incremento aqui no PIB, tá? E 3, a constituição ou aumento do capital de entidades ou empresas que visem a objetivos comerciais ou financeiros, inclusive operações bancárias e seguros. Pessoal, levem para fins de prova. FCC ama cobrar isso, de paixão. FGV também cobra, não cobra tanto, mas cobra, tá? Então, olha lá,
a operação não importou o aumento do capital, se falou para você, né, trouxe um textão gigante, mas não importa o aumento do capital daquela empresa, necessariamente é inversão financeira. Se não importa o aumento de capital, é inversão financeira, ponto final. Gabi, falou que tem constituição o aumento do capital. Aí aqui temos um problema gigantesco, né? Vai ser de acordo com o quê? Com a portaria ou com a Lei 4.320? Se for de acordo com a Lei 4.320, você vai ter que parar e pensar. Eu tenho dois caminhos, porque a Constituição, o aumento do capital, me abre dois caminhos. A empresa, aquela entidade, aquela instituição, aquela empresa, visa objetivos comerciais ou financeiros, inclusive a operação bancária e seguro? Se visa objetivo comercial ou financeiro, então é inversão financeira. Por quê? Porque financeiro com financeira dá match. Financeiro com financeiro, financeiro com financeira dá match. Combina, né? Faz o casalzinho ali, tá? Financeiro e financeira. Tem objetivo comercial ou financeiro, é inversão financeira. Gabi, disse que construiu aumentou capital, mas não tem objetivo comercial ou financeiro. É uma empresa agrícola, uma empresa industrial. Então aqui vai ser um investimento, beleza? Maravilha, ó, o que nós temos aqui e aqui, tá? Diferença, pessoal, entre investimentos e inversão financeira com relação ali ao PIB. Então, aqui nas aplicações em imóveis, né? Olha lá, nós temos aqui o produto interno bruto, qual seria o significado, né? Isso aqui, obviamente, é lá da economia, só vou passar muito superficialmente aqui com vocês. É um valor agregado de todos os bens e serviços finais produzidos dentro do território econômico do país. Nas despesas do grupo investimento, com relação à aplicação em imóveis, nós temos um incremento, um aumento do PIB. Por sua vez, nas despesas do grupo inversão financeira, eu não tenho nada lá no PIB, não mexe no meu PIB, tá? Então é a ideia ali de retirar novinho da prateleira, começar do zero aquela obra, movendo a economia, né, toda, e retirar o novinho da prateleira também moveu a economia para isso, porque teve que ser feito aquele bem ali do zero, e aí o valor dele vai ser ali, né, recebido pela primeira vez, então você tem ali um incremento no PIB, mas quando ele é de segunda, terceira, quarta, quinta mão, você não tem mais o incremento no PIB, porque isso aconteceu lá quando ele era novinho, tá? Então, essa aí que vai ser a ideia. Então, investimento aumenta PIB e inversão financeira não mexe no PIB. Beleza? Este quadrinho é extremamente importante. Por quê? Porque ele vai trabalhar aqui com a gente com a diferença entre a 4.320 e a classificação por natureza da despesa. Olha ali, ó, na 4320, a constituição ou aumento do capital de empresas que visem a objetivos comerciais ou financeiros, inclusive a operação bancária ou seguro, é uma inversão financeira. Lembra que o financeiro com financeira combina, faz um casalzinho. E se for uma constituição ou aumento do capital de empresas que não tem objetivo comercial ou financeiro, então vai ser um investimento de acordo com a Lei 4320. Por sua vez, temos um problema gigante, porque nos manuais e na nossa codificação da portaria 163, falou para você que constituiu ou aumentou o capital de uma empresa, ele não quer nem saber qual é o tipo da empresa, ele sempre vai botar ali na inversão financeira. Sempre, tá? Então aqui nós temos esse pequeno problema. Havendo a diferenciação entre o objetivo da empresa, se é objetivo comercial ou financeiro ou não, isso é Lei 4.320, aí você tem que fazer a diferenciação. Trouxe para você meramente, constituiu ou aumentou o capital, é inversão financeira, e é a única possibilidade de marcação, então ele está cobrando a portaria SOF 163, beleza? E aí nós temos ali que ter este cuidado e estar alertas a isso no momento da prova, tá bom? Maravilha. O nosso artigo 12, parágrafo 6º, então nós já vimos ali investimentos, vimos inversões financeiras e agora a gente entra nas transferências de capital. São transferências de capital as dotações para investimentos ou inversões que outras pessoas vão realizar, né, outras pessoas de direito público ou privado, independentemente de contraprestação direta em bens ou serviços. E aí você tem ali que é meramente o repasse do valor, tá? Sem nada em troca. Isso pode ser feito por meio de auxílios ou contribuições, pessoal. Auxílios ou contribuições, segundo derivem
ali da nossa lei de orçamento ou de uma lei anterior, tá? E as dotações para amortização da dívida. A amortização da dívida, que é um grupo de natureza específico lá na portaria SOF 163, aqui vai ser ali um tipo de despesa dentro da transferência de capital, tá? Então é isso. Lembra que eu falei lá atrás, né? Eu fiz a diferenciação entre a amortização da dívida e a amortização dos juros da dívida, né? O pagamento dos juros. Eu coloquei lá, a amortização da dívida é um grupo de natureza de despesa específico. Na Lei 4320, ela é uma transferência de capital. A amortização de juros é um grupo de natureza específico, mas na Lei 4.320 é uma transferência corrente, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso aqui. Nas transferências de capital, nós temos essas duas regrinhas aqui ainda. Vou trabalhar rapidamente, elas não são, né, muito cobradas em prova, e alguma coisinha que já falei também. Então, artigo 21. A LOA não consignará auxílio para investimentos que se devam incorporar ao patrimônio de empresas privadas de fins lucrativos. O disposto neste artigo aplica-se às transferências de capital à conta de fundos especiais ou dotações sob regime excepcional de aplicação. Então, aqui é uma regrinha básica aí de que se for haver, né, um auxílio para uma empresa de fins lucrativos, isso não pode se incorporar àquele patrimônio, porque havendo a incorporação àquele patrimônio, você seria ali, né, um aumento do lucro de uma empresa de fins lucrativos, um aumento do patrimônio de uma empresa de fins lucrativos por meio de um recurso público. Então, aqui é uma regrinha básica. 20. Os investimentos serão discriminados na LOA segundo projetos de obras e outras aplicações. Parágrafo único diz que os programas especiais de trabalho, que a gente acabou de ver ali atrás, que por sua natureza não possam cumprir-se subordinadamente às normas gerais de execução, poderão ser custeadas por dotações globais classificadas entre as despesas de capital. E nós vimos que o programa especial de trabalho, ele está aqui, ó. Ele está aqui, ó, dentro dos investimentos. É uma despesa de capital, investimento. Beleza? Maravilha. Artigo 14 e 15, regrinhas aí também bastante importantes. Artigo 14 é o que gera a nossa obrigatoriedade da classificação institucional, que nós ainda vamos ver, tá? Então, a classificação institucional, ela nasce aqui no artigo 14. Constitui uma unidade orçamentária o agrupamento de serviços subordinados ao mesmo órgão ou repartição a que serão consignadas dotações próprias. Em casos excepcionais, serão consignadas dotações a unidades administrativas subordinadas ao mesmo órgão. Pessoal, aqui, né, a consignação da dotação na LOA, ela é feita à unidade orçamentária, ela não é feita para o órgão nem para a unidade administrativa. Você vai ter, obviamente, descentralização ali, né, de crédito, de recurso entre esses órgãos e unidades, mas a dotação, ela é em nome da unidade orçamentária, beleza? A unidade administrativa é quem está abaixo da unidade orçamentária e o órgão está acima da unidade orçamentária, tá? Então, a regra é dotação consignada na unidade orçamentária. Em casos excepcionais, eu posso consignar a dotação para a unidade administrativa, tá? Então, digamos, existe uma unidade administrativa, vou aqui só inventar, digamos que uma vara federal, uma vara do trabalho, sei lá, qualquer vara judicial aí que a gente tenha, seja uma unidade administrativa, tá? E você tem ali que a unidade orçamentária acima dela seria o tribunal, né? Você tem a ideia de que o tribunal, ele recebe, digamos, as dotações, tá? E ele repassa essas dotações e recursos para as unidades administrativas abaixo dele, que seriam as varas. No caso, digamos que alguma vara esteja trabalhando muito em alguma operação judicial específica, ela precisa de muitos recursos. O que acontece? Sabendo que essa operação ela vai se prolongar no tempo, existe uma possibilidade de já se consignar diretamente à unidade administrativa dotações, para ela não ter que ficar o tempo todo falando unidade orçamentária, manda recurso para mim, fazendo um favor, que eu tô aqui trabalhando nessa operação gigantesca que me demanda super, hiper, mega recursos e eu tenho que ficar o tempo todo pedindo para você? Sabe quando a gente tem que ficar pedindo dinheiro pro pai, que a gente ainda não é independente, aquela chatice?
Então, é a mesma coisa aqui. Ao invés de ter que ficar fazendo essa chatice da unidade administrativa, ficar pedindo, porque ela tá com uma demanda muito grande por conta de algum projeto específico, consigna diretamente para ela a dotação e ela já executa isso diretamente, tá? Mas isso aqui, casos excepcionais, obviamente, vai ter que ter uma justificativa, vai ter que ter tudo certinho ali na lei orçamentária, tá? Mas aí pode acontecer da unidade administrativa ter a dotação no nome dela, beleza? Maravilha. Artigo 15 diz que na lei de orçamento a discriminação da despesa far-se-á no mínimo por elementos. Nós vimos isso aqui lá no nosso bloquinho de natureza da despesa, porque nas nossas portarias nós temos que a classificação da despesa acontecerá no mínimo por categoria econômica, grupo de natureza e modalidade de aplicação, né? E eu já expliquei lá, e vou repetir aqui, né, que não existe uma contrariedade, tá? Entre a parte do aqui ser no mínimo por elementos e lá ser no mínimo por modalidade de aplicação. Por quê? Porque o elemento lá de 1964, de quando a lei foi construída, o termo elemento de despesa, ele era muito parecido com o que nós temos hoje como grupo de natureza de despesa. Então, se na nossa portaria, portaria 42, a gente tem lá que vai ser por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação no mínimo, significa que um grupo de natureza eu estou atendendo. E lá em 1964, isso aqui seria como se fosse hoje o grupo de natureza. Então a gente não tem um conflito real entre essas normas, tá? Na verdade, elas estão ali concatenadas, beleza? Mas lembrando, né, se você for cobrado em prova, o artigo 15 está correto, você marca isso como correto. Maravilha? Entende-se por elemento o desdobramento da despesa com pessoal, material, serviços, obras e outros meios, tá? Então aqui você tinha ali, né, despesa com pessoal. Despesa com pessoal é grupo de natureza, tá? A despesa ali, tudo bem, ó, obra, serviço, mas aí você colocaria nos grupos maiores, né? Então ali, ó, serviços, tem milhares de tipos de serviços. Então ali, serviços seria como se fosse um grupo de natureza, que abarca todos os tipos de serviços, beleza? Então você tem ali que é uma transição, né, que a gente tem. É muito parecido com o que é hoje o grupo de natureza. E para efeito, pessoal, de classificação, eu considero como material permanente o de duração superior a 2 anos. Falou na sua prova que aquele material tem uma duração superior a 2 anos, isso vai ser um investimento. Um investimento, uma despesa de capital. Gabi falou que é um material de consumo que tem durabilidade ali inferior a 2 anos. Então, você vai botar no material de consumo, que é despesa de custeio, beleza? Maravilha. As duas situações para discriminação da LOA, né? Nós temos ali a portaria 163 e a lei 4.320. Então, na lei 4.320, conforme a gente já viu, no mínimo, por elementos. E na portaria 163, eu falei 42 ali, porque eu lembrei da 42 de 99, mas é na portaria 163, você tem aqui que é por meio, no mínimo, por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação, tá? Então, no mínimo, por categoria econômica, grupo de natureza e modalidade de aplicação. Até porque, pessoal, você não engessa tanto a lei orçamentária quando você não desce até o elemento, tá? O elemento, ele vai ser especificado no momento da execução daquela despesa efetivamente, tá? Mas o fato, na hora de fazer a LOA, você não engessa, você não coloca, olha, é para o elemento específico tal, isso é para aquele serviço de terceiro tal, pessoa jurídica tal. Não, você não faz isso. Então, você vai até a modalidade de aplicação detalhando qual é o grupo de natureza, tá? E aí, o elemento, efetivamente, né, aquela especificação absurda, acontece na execução da despesa, beleza? Então, ali, falou para você que é no mínimo por elementos, você marca que isso é 4.320, correto. Falou que é no mínimo por categoria econômica, grupo de natureza e modalidade, correto também, de acordo com a portaria 163, beleza? Maravilha, então. Vamos aqui resolver questão para praticar este bloquinho de teoria. Então, o governo federal consignou os seguintes itens no orçamento. Número 1,
dotações para investimentos ou inversões financeiras que outras pessoas de direito público ou privado devam realizar independentemente de contraprestação direta em bens ou serviços, constituindo essas transferências, auxílios ou contribuições, segundo derivem diretamente da lei de orçamento ou de lei especialmente anterior, bem como as dotações para amortização da dívida pública. Pessoal, se é dotação para investimento ou inversão financeira, isso aqui é despesa de capital, que outras pessoas vão realizar independentemente da contraprestação, isso aqui é o quê? Transferência de capital. Transferência de capital, porque é para realizar uma despesa de capital. 2. Dotações para o planejamento e execução de obras, inclusive as destinadas à aquisição de imóveis considerados necessários à realização destas últimas, bem como para programas especiais de trabalho, aquisição de instalações, equipamentos e material permanente e constituição ou aumento do capital de empresas que não sejam de caráter comercial ou financeiro. O que é isso? Isso aqui é um investimento. Investimento. E 3. Dotações para as despesas às quais não corresponda contraprestação direta em bens ou serviços, inclusive para contribuições e subvenções destinadas a atender à manutenção de outras entidades de direito público ou privado. Se não tem contraprestação, se é para contribuição ou subvenção, subvenção é o que, pessoal? Transferência corrente. Então, eu estou transferindo para manutenção. Isso aqui é transferência corrente. Então, eu tenho transferência de capital, investimento e transferência corrente. Transferência de capital, investimento e transferência corrente. Letra C, o nosso gabarito. Então, as outras ali sempre tem algum probleminha, né? Questão Sebrasp 2022, em conformidade com o disposto na 4.320, consideram-se despesas de capital. Essa daqui, pessoal, ela foi muito maldosa. Primeira coisa que eu fiquei me perguntando, por qual razão que prova para delegado tá cobrando isso aqui, né? Por qual razão que prova para delegado tá cobrando isso aqui? Sacanagem. Mas, o que você precisava lembrar? Você precisava lembrar que nas transferências de capital, de acordo com a 4.320, elas acontecem por meio de auxílios ou contribuições, conforme elas derivem da lei de orçamento ou de uma lei especialmente anterior, tá? Então, no caso aqui, o auxílio é uma despesa de capital, porque ele é uma transferência de capital, tá? Letra A, o nosso gabarito. Material de consumo, despesa corrente, de custeio. Subvenção social, transferência corrente. Juros da dívida, transferência corrente. Subvenção econômica, transferência corrente, tá? Nas transferências correntes, eu ainda coloco contribuições e subvenções, mas auxílios jamais você vai botar na transferência corrente, sempre na transferência de capital, beleza? Maravilha. E é isso, finalizamos este bloquinho aqui e eu espero vocês no nosso próximo bloco. Até!